Vamos para mais um vídeo. Vamos nesse vídeo, deixa eu posicionar aqui a câmera. Vamos nesse vídeo falar acerca de compressores. Vamos aprender algumas coisas em relação a compressor. Eu estou com um compressorzinho aqui, ó, era um compressor meu de serviço, né, que eu utilizava ele para serviço, para fazer teste de compressão, tá? Um motorzinho, um AE240, é um compressor de 3/4 utilizado em aparelho de 7.000 BTUs. Enfim, isso aqui é um compressor de ar condicionado, tá? Então nós temos aqui os tubos, né? Deixa eu posicionar melhor aqui, tá vendo? Eu botei aqui com a fita azul indicando que é o tubo de baixa sucção, né? Tubo de alta descarga e aqui o tubo de serviço, tá? Então, como eu falei, como é que a gente identifica um tubo? Como é que a gente identifica qual é a saída de descarga, quem é sucção, quem é tubo de serviço dos aparelhos? Vamos lá, eu estou com o paquímetro aqui, ele já até descarregou a bateria dele, mas enfim, porque a gente quer que ele vai ser útil. Ó, eu peguei aqui, ó, a medida do tubo de sucção. E a gente vai ver que o tubo de sucção, ó, ele é sempre maior, tá vendo? Do que o tubo de descarga, tá? Então, ou seja, o tubo de descarga ele sempre vai ser o de menor do que em relação ao tubo de sucção, tá? Tubulações menores você tem maior pressão, tubulação menor você tem menor pressão. Então, esse aqui seria o tubo de descarga, né? Tubo de alta, e o tubo de baixa, tubo de sucção, tá? É importante salientar uma coisa, tá vendo? Aqui como tá com os fios aqui amarrados aqui, a gente não vai conseguir medir, tá? Mas de repente se a gente pegasse com o paquímetro aqui, ou até a olho nu mesmo, você percebe que às vezes o que acontece? Um tubo, esse tubo, tá? Ou de serviço ou sucção, você pode reparar o seguinte, às vezes o tubo de serviço, tá? Ele pode ter um diâmetro ainda menor do que o tubo de sucção, tá? Então é importante ficar atento a isso, porque aí no sistema, no ar-condicionado, é importante que você ligue sempre no tubo de sucção da máquina, tá? Pode ocorrer, às vezes, do tubo de serviço ele vir com diâmetro menor do que o tubo de sucção. E aí você consegue diferenciar quem é o tubo de serviço, quem é o tubo de sucção, tá bom? Esse tubo aqui de descarga ele está relacionado na saída da câmara de compressão, tá? E esse daqui ele vem direto no casco do compressor, o tubo de sucção, tá? E lembrando mais uma vez que às vezes o tubo de serviço ele pode ter um diâmetro menor do que o tubo de sucção. Então, ligando no sistema é bom sempre ligar no tubo de sucção do compressor, tá? É o correto, tá? Esse aqui é um compressor que eu utilizava para fazer testes de estanquidade em pequenos sistemas, né, para pressurizar, ainda que não seja muito bom você pressurizar com compressor, né, o correto é você pressurizar com nitrogênio, mas já me salvou muito esse compressorzinho, tá? Para fazer pequenos testes com ele. Eu não utilizava ele como bomba de vácuo, tá? É importante que não se utilize o compressor como bomba de vácuo, tá? Por quê? Porque o compressor ele não consegue dar o vácuo em um sistema devido às folgas de palheta dele. Então ele não consegue retirar toda a umidade do sistema, tá? Eu tenho uma bombinha de vácuo que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem uma bombinha de vácuo, então vácuo é com bomba de vácuo, tá? Não com compressor, tá? Da mesma forma que também não é aconselhável você pressurizar o sistema com compressor, né? Com ar comprimido, tá? Por quê? Porque ele vai jogar umidade para o sistema e depois você vai ter que compensar isso com um bom vácuo, tá? Mas eu confesso que eu já utilizei sim para poder e já me ajudou bastante, tá? Então vamos lá, eu quero focar aqui com vocês a parte de coisa. Deixa eu puxar para cá para a gente dar um zoom, tá vendo? Na tampa dos bornes do compressor, nós temos as indicações C, S e R, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas tem o C, S e R. Isso vai nos indicar o que? Essas letras, né?
Isso vai nos indicar em relação ao borne do compressor a ligação dele, tá? Aonde nós C nós temos o comum, em S nós temos o borne de serviço, em R nós temos o borne de trabalho ou marcha, né? Mas aí vamos aprender aqui uma coisa. Deixa eu arrancar essa tampinha dele aqui. Deixa eu arrancar a tampinha dele aqui. Vamos aprender agora a fazer uma medição nos bornes para a gente descobrir quem é quem. Vamos supor que nós não tivéssemos essa tampinha, tá vendo? Tampinha, você tem o C, que está relacionado em cima, você tem o S, que está relacionado ao da esquerda, e o R, o da direita. Então você tem comum, serviço e marcha. Nós vamos ver essa ligação aqui, tá? Entre o marcha e o auxiliar e o serviço. Isso aqui está correspondendo a isso daqui no capacitor, tá? Aos bornes de ligação no capacitor. Nós vamos ver isso aqui logo na sequência. O que eu quero ver com vocês agora é o seguinte, como nós conseguimos identificar os bornes. Vamos supor que nós não tivéssemos, tá? A tampinha do compressor. Pronto, pegamos o compressor, ele não tem os bornes. Vamos fazer o seguinte, aqui nós temos a ligação elétrica dele, então a gente consegue também acompanhar, né? Porque a gente sabe que o protetor térmico ele sempre vai no borner comum, né? Mas suponhamos que a gente tivesse pego assim, ó. Tá? Você chegou na casa de um cliente para dar um orçamento, o compressor tá desligado, tá? Deixar os cabos dele desligado, não tem mais a capinha. Como é que você vai identificar para saber quem é quem aqui, né? É isso que eu quero ver com vocês aqui agora. Existe um esqueminha, existe um padrão para que a gente consiga identificar os bornes de cada compressor, independente do compressor que for. A fórmula ela se aplica a todos os compressores, tá? Em todos os compressores. Como é que é essa fórmula? Essa fórmula é o seguinte, a gente através do amperímetro, tá? Na escala de resistência, nós vamos medir, tá? As ligações de bornes, tá? Vamos identificar se ele está em curto, se ele está em massa e como fazer a ligação para a gente poder testar, tá? Então vamos lá, identificação dos bornes. Como é que eu faço a identificação desses bornes? Vamos lá. Eu desenhei aqui um esqueminha aqui, ó, pra gente, e a gente vai estar pegando esses valores, tá? Então eu desenhei aqui os bornes do compressor, tá vendo? Um borne superior, o esquerdo e o direito, conforme aqui, né? Um superior, um esquerdo e um direito, tá? Nós sabemos que ele vai ter que ter o comum, ele vai ter que ter o trabalho, né, ou marcha, que representa pela letra R, e o serviço ou auxiliar, que representa a letra C, né, conforme nós vimos na tampinha dele, né, o C, o S e o R, tá? Só que nós não conhecemos esse motor, nós não sabemos a ligação. Como é que nós vamos identificar? Então vamos lá, a gente pega o nosso perímetro, multímetro, tanto faz, coloca na escala de resistência ohmica, né? Nós já temos uma aula acerca de instrumentos, colocamos na resistência ohmica e aí nós vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar ele aqui para a gente poder ter melhor visualização, vou tentar travar ele aqui, peraí gente, peraí que eu vou botar essa bomba de vácuo aqui para apoiar ele aqui. Pronto, acho que vou ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Deixa eu acender ele aqui para ficar melhor a visualização dele. Pronto. Então colocamos lá na escala de resistência ohmica, né? Como já foi falado anteriormente. Primeiro a gente testa as pontas de prova, estão ok, estão dando zero, tá vendo? Resistência infinita. Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer as medições entre os bornes, conforme no nosso desenho. Opa, deixa eu tirar aqui, peraí, aqui. Pronto, vamos lá. Então,
conforme o nosso desenho, nós vamos anotar o quê? Nós vamos anotar os valores de cada borne, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, o superior com o da esquerda, ó. Fixar bem aqui, esperar, ele vai nos dar a leitura, olha lá, ó, ele nos deu a leitura 12.3, 12.4, pronto, é irrelevante, 12.4, estabilizou. 12.4. Então, nós vamos pegar aqui a nossa resistência aqui, essa resistência que foi lida ali, tá? Vamos anotar aqui, ó, do borne superior para o borne esquerdo, tá? Ele deu 12.4. A gente anota esse valor. Agora nós vamos pegar do superior para a direita, tá? E vamos ver qual é o valor de resistência que ele vai nos apresentar. Essa ponteira de prova tanto faz, ela não tem polaridade, então a gente encosta lá, encosta aqui. Vamos ver ali, deixa eu tirar o cabo daqui da frente, ela deu 1.1, 1.0, 1.0, tá? Então veja bem, do borne superior para o borne direito, ele deu 1.0. Agora nós vamos tirar a medida dos dois bornes inferiores, tá? Então, vamos lá, a gente pega aqui e aqui. Vamos ver, espera, tal. Pronto, ele deu 13.2, 13.2, 13.2, tá? Beleza, pegamos a resistência dos três bornes. E agora, como é que a gente faz para saber quem é quem? Então vamos lá. Aqui está falando o quê? Aqui está falando que o C, ele vai ser sempre a maior resistência, tá? Então você vai pegar aqui, ó, entre os bornes, o que deu maior resistência foi esse, 13.C. Então ele vai apontar para quem? Ele vai apontar para o borne C, o comum, tá? E aí aqui vai dizer o seguinte, que o R, ele é a de resistência de valor médio, tá? Então, se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 13, aqui eu tenho a média entre eles, tá? 12.4. Então, 12.4, ele vai estar apontando para quem? Ele vai estar apontando para a resistência de médio valor. Então, aqui eu tenho R, tá? E o S está relacionado à menor resistência. Então, entre esse e esse eu tive 1.0. Então, esse vai apontar para esse aqui, ó. Para esse aqui. Ele vai apontar para onde? Para S, menor resistência, tá? Então, esse daqui é o esquema de ligação. Eu tenho comum, trabalho à direita, serviço à esquerda, tá? Comum, trabalho, serviço. Ou comum, marcha e auxiliar, tá? Então, vamos ver se realmente é isso. Vamos ver se funcionou na prática. Olha aqui, ó. Vou botar a tampinha aqui ao lado para a gente comparar. Tá vendo, ó? Nós temos o C em cima, tá? O R à direita, tá? E aqui o S à esquerda. Então, isso daqui, gente, funciona para todos os tipos de compressores, tá? Através desse esqueminha aqui, você consegue identificar quem é o comum, quem é o marcha, quem é o auxiliar, tá? Ou trabalho e serviço. Aí vai depender da linguagem, tá certo? Então vamos lá. Falamos sobre as tubulações, né? Como identificar a tubulação de alta, tubulação de baixa, tubulação de serviço, né? Já falei que a tubulação de serviço, às vezes, ela pode ter um diâmetro menor do que a tubulação de baixa. Identificamos os bornes de ligação, comum, resistência e marcha, tá? Agora nós vamos identificar quando o compressor está em curto, quando ele está em massa, tá? Vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Nós vamos pegar, para a gente identificar um compressor em massa, o que nós devemos fazer? Ainda na escala de resistência ômica, tá? Ainda na escala de resistência ômica, deixa eu ver se eu consigo travar esse centímetro aqui.
Beleza. Beleza, vamos lá. Ainda na resistência ôhmica, nós vamos pegar um ponto da carcaça que esteja com... Aqui, para isso é bom a gente mudar e botar naquele buzzer, lembra que eu falei? Lá no na aula de instrumentos fala sobre o buzzer, ó. Tá? Então vamos ver se a gente está em massa aqui na carcaça, ó, não está, tá vendo? Ó, em algum ponto ele pegou, ó. Então, é importante a gente estar sempre limpando, tá? Uma dica a gente pega aqui, ó, a parte da tubulação e joga uma ponteira aqui, ó, dentro do tubo, ó. Tá vendo? Ó, como é que a gente já pega com muita facilidade, tá vendo? Então, aqui a gente tem a carcaça dele, né? Nós estamos medindo a carcaça. Agora nós vamos medir cada borne em relação à carcaça. Se ele bipar, significa que ele está em curto. Se ele não bipar, não é um curto em massa, tá? Ó, então aqui não deu, aqui não deu e aqui também não deu, tá? Também não deu. Aqui ele vai bipar, aqui ele vai bipar. Entre bornes significa que ele não está com a resistência aberta, até porque nós já medimos os valores de resistência antes para poder fazer a medição. Identificação, né, dos bornes. E agora nós estamos medindo ele aqui para massa, ó. E nenhum dos 3 bornes ele indica curto para massa. Então, ou seja, esse motor ele não está em curto para massa, tá? E todos os bornes dele também, ele também não está com bornes aberto, tá? Não está com bornes aberto. Agora vamos para a ligação desse compressor. Deixa eu desligar aqui o título. Vamos aprender a ligação dele aqui na prática. Vamos lá, então nós já conseguimos identificar, né, quem são os bornes. Nós temos comum, né, à direita nós temos trabalho, marcha, à esquerda nós temos serviço ou auxiliar. Então o comum, quem é que eu ligo no comum? É sempre um cabo ligando direto a esse borne, tá? Vou fazer aqui um desenho aqui para a gente poder compreender. Ó. Tá? Aqui eu tenho o comum, aqui eu tenho o trabalho, aqui eu tenho auxiliar, marcha ou serviço, tá? Então eu tenho aqui, ó, a minha rede elétrica, tá? Isso aqui é a minha rede elétrica, tá? Vamos botar aqui, ó, 110 volts, minha rede elétrica, tá? Então como é que eu faço essa ligação? Eu pego uma fase aqui, venho com ela e ligo direto no meu comum, tá? Se ele tiver protetor térmico, ele vai passar pelo protetor térmico, tá bom? Ele vai passar pelo protetor térmico. Aqui eu faço um ponto de ligação, outro ponto de ligação. Então, pego uma fase, jogo no protetor térmico, saio do protetor térmico, ligo no comum, tá? Tem compressores que não trabalham com protetor térmico, então ele já vem direto no borne C, tá? Aqui, ó, por exemplo, você tem o protetor térmico, tá? Você tem o cabo amarelo chegando no protetor térmico, nós temos um cabo preto, ó, um cabo azul, preto e o amarelo, tá? Então o cabo amarelo já vem direto no protetor térmico, então eu já sei que esse cabo amarelo ele vai estar diretamente aqui, tá? Ou aqui, é só a gente identificar. Vamos fazer essa identificação para a gente fazer aqui bem na prática. Então botamos aqui, vamos colocar em buzzer. Ó, vamos colocar em buzzer. É aquilo que eu falei, a gente nesse momento nós não estamos medindo a resistência do cabo, e sim a continuidade dele, tá? Então botei numa ponta aqui, venho aqui, não é esse. Então pego o outro, ó. Pronto, tá? Como é que eu sei se meu protetor térmico tá aberto ou não? Eu pego na outra ponta dele, ó. Ele vai ter que bipar. Ó. Bipou. Deixa eu encaixar ele aqui no terminal. Ó, pronto. Tá vendo? Bipou. Você vê que a minha mão não tá nem encostando, ó. Então, eu já sei que o meu protetor térmico também não está aberto, ele está conduzindo,
tá? Ah, o motor parou, pode ser o protetor térmico? Pode ser o protetor térmico, se ele estiver aberto. Então, eu fazendo isso, eu já medi, ó. Posso pegar aqui também no protetor e fechar aqui, ó. Pronto, ele está fechando, tá? Como é que funciona o protetor térmico? Quando o motor aquece em relação à amperagem, quando a amperagem dele sobe, ele vai abrir, tá bom? Ele abre o sistema. É quase igual a um disjuntor. Quando baixa, ele gera uma resistênciazinha, ele tem uma resistência aqui por dentro, essa resistência vai aquecer, ele tem um diafragma, o diafragma vai abrir, e deixa eu ver se dá para mostrar. O diafragma vai abrir, fazendo com que ele rompa a passagem de energia, tá? E uma vez que esfrie a resistência, ele volta novamente a liberar a energia. Não estou conseguindo tirar ele aqui, mas ele é basicamente um platinado ali por dentro com uma resistênciazinha, tá? Ele vai aquecer essa resistência, abre o platinado, para de conduzir. Quando esfria a resistência, o platinado fecha, ele volta a conduzir. Essa é a função do protetor térmico. Bem, então o protetor térmico nós sabemos que ele vem do comum, né? E o comum nós já sabemos que o comum é a parte de cima, então a gente já pode ligar aqui tranquilo, despreocupado. Essa parte nós já matamos, tá? Vamos agora para a ligação do auxiliar e do marcha, né? Aqui nós temos um auxiliar e nós temos um marcha. E agora, quem é quem aqui? Eu já sei quem é no Borner, né? Eu sei que esse daqui é a bobina de trabalho, bobina marcha, e esse daqui é o auxiliar, né? Ou a bobina de serviço. Mas em relação aos cabos, né? Então vamos lá, eu tenho um cabo preto e um cabo azul, né? Vamos ver aqui no capacitor. Vamos ver aqui no capacitor, ó. Vamos ver, isso daqui é um capacitor duplo. Eu já ensinei a fazer as medições de capacitores quando nós tivemos a aula de amperímetro, tá? Então eu sei que aqui, ó, nossa, tá limpinho isso aqui, hein, gente? Eu sei que aqui eu tenho o C, que é o comum, aqui eu tenho o F, tá? Que está relacionado a fan, ventilador, é onde eu vou ter a menor capacitância, e H, onde eu vou ter a maior capacitância, lembra que está ligado a hermético. Então, se aqui é o comum, tá? Esse comum, ele está relacionado ao trabalho, tá? E aqui, ó, o H, ele está relacionado ao auxiliar, tá? Eu ligo aqui ao auxiliar do compressor, tá? Então, aqui eu ligo o comum, é onde está chegando a outra fase, tá? E aqui eu ligo o auxiliar. Então eu sei que o meu auxiliar ele está com cabo azul e o cabo preto está no meu comum. Então, se o meu azul ele está no auxiliar, eu ligo o meu azul aqui no auxiliar, no S, no serviço. E o preto eu ligo aqui, ó. Eu dou uma voltinha nele aqui, eu ligo ele aqui. Ele é o marcha do meu capacitor, tá certo? E aqui eu já fiz a ligação, esquema elétrico todo. Vamos partir esse compressor, vamos ver como é que está o funcionamento dele. Esse aqui era um capacitor, era um compressor que eu usava para teste. Vamos ver agora como é que é o funcionamento dele, né? Então veja bem, já medimos aqui os bornes, tá? Medimos a ligação entre bornes, tá? Ele acusou resistência normal entre eles, tá? Medimos dos bornes para a carcaça, não deu resistência nenhuma, ou seja, ele não está em curto, não está em massa, tá? Medimos o nosso protetor térmico está normal, tá? O capacitor, esse capacitor ele está bom, mas nós também já tivemos aula de como testar capacitor, então já sabemos que esse capacitor está bom. Fiz a identificação da ligação dele, do capacitor para cá, né? Do comum, do auxiliar, do macho, então ele está pronto para a gente partir, para a gente fazer o teste nele, né? Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar agora o nosso amperímetro, tá? O nosso amperímetro, vamos colocar na escala de... aqui na minha menor escala de 40 amperes, que eu sei que ele vai bater menos do que isso. Ó, vou passar por um dos cabos do compressor, tá? E vamos fazer a ligação desse compressor para a gente testar ele aqui
na prática aqui, ao vivo e a cores, tá? Então eu vou ligar aqui o compressor, ó. Liguei, o compressor partiu, tá? O compressor partiu. A amperagem que ele está me dando 5.8 ampere, vazio, tá? Só que olha aqui, ó, um detalhe, olha aqui, ó, um detalhe, ó, eu consigo travar a minha descarga com o dedo, tá vendo? O que que isso representa? Representa que ele não tem problema elétrico, esse motor. Esse motor ele tem problema mecânico, tá? Ele não comprime, ele abriu as paletas dele de compressão, ó. Eu tô aqui, ó, segurando com o dedo, tá? Deixa eu até tirar a câmera daqui para poder mostrar melhor. Tô segurando aqui com o dedo, ó, não tem compressão, ó, nenhuma, tá? Muito pouca a taxa de compressão dele, tá? Então, ou seja, esse compressor ele tá com perda de compressão, tá? Ó, quase não puxa, não joga nada, tá vendo? A amperagem dele tá aqui. Deixa eu desligar aqui para facilitar o áudio. Então ele não tem problema elétrico, tá? O problema desse compressor não é elétrico. O compressor tá ruim? Está ruim, mas não é problema elétrico. O problema dele é mecânico, perda de compressão, tá? Isso aqui é o que a gente chama de perda de compressão. Se ele estivesse em curto, ele estaria dando aqui em massa, tá? Uma das resistências para lá, tá? Então antes de eu ligar um compressor, a primeira coisa que eu faço, teste de massa dele, tá? Lixo bem a carcaça, lixo bem o tubo de cobre dele, lixo aqui a carcaça e faço a medição, tá? Fiz a medição, ele bipou, não adianta nem ligar, você já sabe que o compressor está em massa, já pode condenar de cara, o compressor tá em massa, tá? Não bipou aqui, tá? Fiz os testes de resistência dele, a resistência dele não abriu também a resistência, eu consegui fazer leitura dos 3 bordes. Liguei, ele não partiu, verifica protetor térmico, verifica capacitor, verifica o capacitor, faz as medições de capacitores, tá? Partiu, faz o teste de compressão. Fez o teste de compressão, botou o dedo aqui, ele começou a comprimir, de você não aguentar mais segurar, que ele vai dar muita pressão, você não vai conseguir mais segurar, vai chegar aí aos 300 psi tranquilamente, acima disso até, tá? Você não vai conseguir prender ele no dedo, você vai prender ele e você vai soltar aqui, então significa que o compressor está bom, tá, gente? Então fica aí mais esse vídeo aí de testes de compressores, tá? Na sequência a gente pode estar falando acerca de bomba de vácuo, tá? Vamos estar falando um pouco acerca de bomba de vácuo, conhecendo alguns conceitos da bomba de vácuo. Eu acho importante também a gente ter esse tipo de conhecimento. Então, fica aqui o compressor. Esse compressor eu utilizava realmente para pressurizar, tá? Alguns sistemas. Não é indicado, tá? Volto a falar, volto a frisar, não é indicado, tá? Porque ele joga realmente o ar atmosférico, né, que contém umidade, para dentro do sistema, mas você consegue depois desidratar o sistema tranquilamente através de um bom vácuo, tá? E nunca utilize um compressor como bomba de vácuo, tá? Ele tá marcado aqui baixa e alta, coisa e tal, mas apesar dele estar até com a válvula aqui na baixa, mas eu nunca utilizei ele como bomba de vácuo não, tá? Eu sempre fiz os vácuos com a bomba mesmo, tá? Isso aqui era mais para poder pressurizar um sistema ou outro, um teste de estanqueidade, né? Às vezes pegava um condensador, estava aberto, e aí eu soldava, pressurizava, botava dentro fazia o teste de estanqueidade, tentava achar o vazamento, tá? Então é para isso aí. Então é esse o vídeo, conhecemos bastante acerca de compressores, tá? Esse esquema de ligação que eu passei serve para todos os tipos de compressor, tá bom? Alguns compressores não têm protetor térmico, então é ligado direto. E é isso, não tem o que mais nós falarmos sobre isso não, tá? Sim, esse daqui é o compressor chamado compressor hermético, tá? Hermético. Esses modelos de compressores, compressor de ar-condicionado, de geladeira, é o chamado compressor hermético, tá? E depois a gente pode até falar acerca de tipos de compressores, tá? Nós temos o hermético parafuso, esse daqui é de piston. Nós temos o rotativo, né? Que é de split, tá? Temos outros modelos, que é o semi-aberto e o aberto, compressor aberto. Esse aqui é o compressor hermético, tá?
Lembra daquela letra H que tem no capacitor, né? O H de hermético, né? O outro vem até escrito hermético mesmo, é referência ao compressor, tá bom? Bem, então é isso, até a próxima.